dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio no sistema tradicional. Hoje, excepcionalmente, não teremos o Jornal Puro Sangue. O Jornal Puro Sangue só tem razão de existir quando a gente tem uma pauta semanal e uma análise da última semana. E essa é aquela semana de transição, né? Jingle Bell, festas. E ontem nós tivemos a Super Live lá no canal Geoforça, com Gabriel, Rafael, Caraí, Felipe Quintas, tentando explicar para vocês um pouquinho, um quadro geopolítico geral do momento que a gente atravessa, o delicado momento que a gente atravessa. E colocamos o nome lá, os 20 dias que podem abalar o mundo. Podem, não quer dizer que vão abalar, porque o mundo já está abalado suficientemente. Então, foi um trabalho fenomenal, muito bem visto. Peço para vocês se inscreverem no canal Geoforça, porque inclusive o canal vai mudar para Geoforça Brasil. Admita que o clickbait foi bom. Não foi clickbait. O diretor falando que foi clickbait, não foi clickbait. Tá? É mentira dele. Não, é porque isso é de clique, mas não quer dizer que é mentira, né? Não é mentira. Então é o seguinte, fizemos esse trabalho, ficou muito bom. Quem não assistiu, por favor, vá assistir. Quem não assistiu e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E aqui, mais uma vez, a gente falando aqui, as nossas camisas estão aí. Todo mundo que comprou está gostando, podem falar aí. Ontem sorteamos 2 camisas também. Vamos fazer um sorteio nas próximas edições aí. Se atrasarem um pouco as camisas, não fiquem chateados, que são os Correios, não somos nós. É o processo de envio, mas fiquem tranquilos. A camisa está R$ 45,00, já com envio. Para vocês verem que tem lugares do Brasil que simplesmente dá prejuízo contábil, mas não tem problema. Nós nos propomos a fazer isso. A camisa é de excelente qualidade e aquele rosto que tem ali é uma coisa maravilhosa. Tá? Mamãe adorava, a mamãe chamava até de bonitinho. Mas isso era a mamãe, né? Não é vocês. E hoje, gente, eu tenho bastante coisa para abordar, mas eu vou abordar uma coisa aqui simples. Duas coisas. Uma delas vai vir depois, que é como o Brasil despenca economicamente, mostrando que todo o cenário que nós temos de recuperação econômica é uma falácia. Nós não recuperamos nada e todo esse processo neoliberal, na realidade, é uma judiação com o nosso povo. É uma grande judiação com o nosso povo. É uma coisa assustadora. E eu vou começar aqui mostrando fora do Brasil. Depois eu venho para aqui. Eu recebi hoje uma foto de Londres, onde os neoliberais devem chamar aquilo de street bushcraft. Bushcraft, na realidade, é o sobrevivencialismo, né? É viver atrás das moitas, né? É a gente fazer aquele caminho de volta à natureza, que tanto virou moda. Então, como as ruas centrais de Londres estão cheias de barracas de acampamento, eu chamei aquilo de street bushcraft, que são a semeadura de moradias de rua por Londres, que é o primeiro grande presente, né, que já está na Flórida, já está em outros lugares. Nos Estados Unidos são chamados de homeless, e lá a gente tem esse novo. É o grande presente dessa política suicida de mercado. Que o povo, ao invés de enxergá-la como um grande inimigo, perde seu tempo em batalhas ideológicas e filosóficas, distanciando cada vez mais e mais a distância entre o Oriente e o Ocidente. Poderia até dizer para você, sem trocadilho ou com trocadilho, se oriente, rapaz, o Oriente vai te engolir. Se oriente, porque o Oriente vai nos engolir. Por quê? Porque o Oriente pensa de uma forma, o euroasiático, o eslavo, o que o Ocidente, o que a mídia atlantista, ou o povo atlantista, a antiga Atlântida, que parafraseamos na nova Atlântida dos atlantistas, vendem como divisionismo. Com toda essa situação, os atlantistas fazem isso. E os eurásicos
pregam a união. Então nós vamos ter aí, de um lado, 2 bilhões aproximadamente de euroasiáticos, concisos, pragmáticos, em volta de uma nação forte, de um Estado forte, e do outro lado teremos 1,5 bilhão aproximadamente dos euroatlânticos, divididos em 30 mil tribos. Vamos ter de tudo. Vamos ter o gordo negro, o negro gordo, o negro não gordo, o negro gordo não binário, o negro binário não gordo. Vamos ter a mulher trans, a mulher não trans, a mulher transgorda, a mulher transgorda negra, a mulher negra transgorda, tá? O a favor de drogas, o contra drogas binário e não gordo, o não gordo binário e a favor de drogas, e todas as vertentes e matizes que você possa fazer. Isso vai nos dividir em pequenas tribos de alguns milhares até poucos milhões de seguidores, enquanto do outro lado nós vamos ter um inimigo coeso, um adversário coeso, não digo inimigo, um adversário coeso que tem uma patelada de bilhões e bilhões de membros. Isso daí mostra a destruição de todo esse universo ocidental como nós conhecemos. E periga o próximo século, ou talvez antes disso, a Europa tire o cetro da pobreza, da miséria, da divisão étnica que hoje pertence à África, mas que com o seu aproximamento da Eurásia tem obtido vantagens que nunca obtiveram na vida. Isso é só para vocês terem um apanhado do que é. E a parte principal desse programa, hoje eu quero falar sobre um assunto que caiu ontem dentro de um amigo nosso. O cara não é nenhum, vamos dizer, entusiasta. Esqueço o nome dele aqui, não sei se é Celso, não me recordo. Perdão se não me recordo, porque a mente também, o alemão também me acompanha. Tio Alzheimer anda por todos os lados. Então é o seguinte, falando que a certa altura o Rafael Machado, explanando a sua situação, citou várias vezes o sionismo como algoz de várias situações, e alguém chegou lá e falou assim, cuidado, porque está parecendo um conteúdo antissemita. E isso suscitou eu fazer essa conversa de hoje com vocês, que é o respeito à história. O Rafael não poderia mudar a retórica da história, fazer o papel do grande irmão, do Ministério da Verdade, de criar um passado para se adaptar ao presente e satisfazer o futuro. Futuro esse que pode não existir, presente esse que amanhã é passado e que pode ser modificado de novo. É um sistema de moto contínuo, onde você vai modificando cada passo que você deu e vai criando a sua história a cada dia. Isso aí é muito útil. É muito prático para a dominação do sistema. Mas para quem conhece a história verdadeira sabe que nada disso é verdade. E também outro chegou para mim ontem lá, na mesma live, e perguntou se Geisel era aquele que entregou o país na miséria e o povo passando fome. Mostrando que pouco conhecimento tem da história do Brasil, porque a história é feita por partidos, partido de esquerda, partido de direita, qualquer partido no Brasil, ela é feita de forma sectária, ideológica e, via de regra, canalha. É o que eu vou chegar para vocês aqui e narrar uma situação. O Lula chega na década de 60 em São Paulo, na miséria absoluta, morando na periferia, morando num lugar. A história de vida do Lula é uma coisa assim fantástica. Eu admiro demais a história dele e não estou de ironia. O Lula vendia amendoim na rua, era um miserável, era uma pessoa miserável. E Lula conseguiu emprego graças a um programa de formação técnica dos governos militares. Ele conseguiu subir na vida, virar um operário qualificado, já que ele era um miserável retirante. Foi exatamente nesse programa. Isso não é a defesa do militarismo não, gente. Isso é a defesa da verdade. E a verdade tem que ser sempre contada. Lula não foi beneficiado por um governo militar, mas por um governo nacionalista.
Se fosse hoje, Lula continuaria desempregado, porque nossos metalúrgicos estão desempregados e vendendo bala em sinal. E muitos defendendo o governo aí e as políticas do Paulo Guedes. Então, dá para ver exatamente a diferença entre um e outro. A história, gente, a história não tem ideologia. A história e a história. Quanto melhor você tratar a história, melhor ela vai te tratar de volta. Quem trata a história com ideologia acaba cometendo um crime. A história é simplesmente o ponto de partida para conhecermos a nós mesmos, a nossa trajetória e tentar algo chamado evolução no sentido que a gente quer dar a palavra. Evolução tecnológica, evolução social, evolução econômica. Qualquer tipo de evolução que você queira fazer, você vai ter que usar a história como parâmetro. É para isso que serve a história. Eu estou falando exatamente isso por causa dessa história que houve ontem na conversa do Rafael Machado, em que os sionistas foram acusados de participarem de páginas negras, como a lavagem do dinheiro do roubo da Rússia, com a família Safra, com a morte estranha de um dos irmãos em Mônaco, uma história muito mal contada. Então é isso aí. E nós não temos que criar desonestidade intelectual, a pós-verdade e o Ministério da Verdade. Então, esse grande irmão que assola a esquerda e a direita, isso aí tem que ser barrado. Isso tem que ser barrado. A história não tem que ser revisionada. E sim reescrita quando necessário, da melhor forma possível. Mais fidedigna possível. Personagens históricos devem ser vistos sem cunho ideológico, seja ele Hitler, Maomé, Nero, qualquer um que passou por essa história, ele não pode ser transformado em elemento ideológico e transferido de época. Nada disso. Quanto mais fiel for a história com ele, mais fiel vai ser a nossa história de hoje para frente. Porque o crime que nós cometemos com eles, vão cometer com a gente no futuro. Tá? E a New Left hoje é uma das principais revisionistas da história. Tá? Por isso que essa bosta desse identitário, essa merda, quer fazer isso aí. Querem simplesmente julgar as pessoas pelos padrões atuais. Lincoln teve negado o nome dele, acho que numa escola lá em São Francisco, que hoje a Califórnia é um animal passando de moto. Tomara que morra. Lei de Murphy, evolução. E tomara que não reproduza. Tá? Então é o seguinte, a Califórnia hoje é a capital mundial do identitarismo. E assim vai. E assim derrubaram estátuas. E assim cometeram crimes contra a humanidade, contra a história da humanidade. A história está ali. Você não tem que derrubar nada disso, não. Você não tem que negar Hitler, negar Mussolini, negar nada. Você tem que chegar naquilo ali, se debruçar sobre aquilo ali, olhar, poxa, olha só como é que eles foram fantásticos nisso aqui. Por que eu não vou ser fantástico desse jeito, nesse item aqui, nesse inteirinho aqui? Que maravilha, olha que solução fantástica. Haja vista que a gente tem aí a prova clara e cabal de como se aproveitaram do nazismo. Mandaram para Nuremberg para julgamento militares sem funcionalidade nenhuma, mas os cientistas foram todos eles assambarcados. Von Braun era um entusiasta do nazismo, ele não era apenas um cientista. E virou o pai do programa Apollo, o pai da NASA, o padrinho, o patrono da NASA. Durante a década de 50, a OTAN, que foi criada em 49 para cuidar da Rússia, tinha um exército de 2.000 ex-nazistas para combater o modelo soviético, para combater o comunismo, mostrando que o nazismo continua vivo. O nazismo continua vivo. E a gente aqui dividido em grupos, como eu já falei. Todo mundo dividido no grupo de cá, no grupo de lá, os grupos identitários, eu já falei, as tribos.
tá? Gordos vesgos, gordos não vesgos, gordos binários vesgos, gordos negros, negros gordos, negros binários, gordas negras, negras gordas, negras não gordas e todo por aí. Por isso que eu estou falando, teremos alguns bilhões de habitantes do planeta pensando igual e de outro teremos uma massa disforme, pequenas tribos identitárias com no máximo algumas poucas pessoas. E vão disputar esse protagonismo como? Mudando a história, mudando tudo? Qual é o futuro do Ocidente, qual é o futuro do Brasil diante da China, do Vietnã, da Coreia, do Irã e, claro, da Rússia e os países satélites em volta dela? Estamos todos eles ferrados, não tenha dúvida nenhuma. E aqui, só para reafirmar, eu continuo dizendo que o governo Lula teve muita coisa positiva. Poderíamos tranquilamente dizer que o governo Lula termina em 2010 como uma base para a gente transformar algo em alguma coisa. Algo em alguma coisa. Nós tínhamos uma base para criar um país naquele momento. E a primeira reforma da Previdência vem na mão do Lula. Isso é história, gente. A reforma da Previdência vem no governo Lula. Lula, há 17 anos atrás, conseguiu aprovar a reforma da Previdência que o Fernando Henrique não conseguiu. Está lá, é história. E já tem a história, 60 bilhões economizados nos próximos 20 anos, já temos 17, tá? 47 bilhões virão da União e 13 bilhões dos municípios. Isso é história, tá lá, é história. Tá lá. Tá lá os dados econômicos da era Dilma. Assustadores, todos eles. Todos os dados econômicos da era Dilma são assustadores. Índices horrorosos, mostrando o péssimo governo que ela fez. Péssimo governo que ela fez. Um governo assassino. A realidade é essa. Nada diferente. A dívida pública, por exemplo, com o Lula cresceu 105%. Segundo o IBGE, a Dilma jogou 5,4 milhões de pessoas na pobreza, na extrema pobreza. Quem noticiou isso? Está aqui. Foi a Hora do Povo, um jornal de cunho esquerdista. Isso foi em 19 de dezembro de 2017. IBGE, Dilma jogou 5,4 milhões na pobreza extrema, ao contrário do que ela dizia. Dilma diz que superou a extrema pobreza. Números mostram o contrário. Dilminha, em 2013, realiza o leilão de Libra, a maior reserva de petróleo do Brasil, fazendo a privataria do pré-sal. Está lá. Isso aconteceu em 2013. Entra aí, bota aí no Google. Governo realiza o leilão de Libra, a maior reserva de petróleo do Brasil. Está lá. Tem de tudo. Dilma, em 2018, chorando lágrimas de crocodilo porque ela criou a lei da delação premiada, a 12.850. Ora, ela vem de longe. A Dilma era amiga da Rosa Weber, que trouxe o Sérgio Moro para Brasília, para o STF, para juntos botarem Zé Dirceu e sua turma na cadeia. Dilma e Temer fizeram extrema pobreza aumentar 67%. Tá aqui. Queimadas por hectares na Amazônia, na época de Lula, foram maior que a de Bolsonaro. É história. É história, gente. O Lula, o PT autorizou alianças com Centrão, PSDB e DEM. Tá aí. Tá aí. Quem foi que autorizou? Fui eu. Isso foi para 2020.
Ou seja, como eu sempre falo, como o Rubão sempre fala, o maior interesse é Brasília, não é Brasil. Sempre. Em 2015, no maior contingenciamento da história, Dilma corta 105 bi da educação. Achou pouco. Em 2015, a Petrobras tem o maior prejuízo da sua história. 21 bilhões, que no acumulado deu mais de 80 bilhões. Destruiu a Petrobras. Dilma destrói a Petrobras. Ela obriga a Petrobras a assumir uma dívida na justiça que era questionável, que foi feita colocando dentro prejuízo causado pela corrupção sem ter sido avaliado, sem nada. Tudo isso colocado, 88 bilhões. Destruiu a Petrobras. Num só acordo de Lula, em 2007, a Petrobras perdeu 800 milhões com a Bolívia. Eu gosto da Bolívia, eu gosto do continente sul-americano. Eu defendo a América do Sul, a Iberoamérica, mas não a ponto da gente dar nada para os outros. Nós não estamos nessa condição. Não é o Brasil que explorou a Bolívia. Quem explorou a Bolívia foi a Alemanha, foram outras nações da Europa. Não foi o Brasil o explorador de lá, não. Então a gente tem um prejuízo de 872 milhões em 2007, com a história lá da Petrobras, refinaria de tudo. Entendeu? O TSE chegou a multar o Haddad por impulsionar notícias falsas contra o Bolsonaro. Lula, quando deixa em 2010 o Brasil bonito, lindo, maravilhoso, tá? Era a maior taxa de juro real do mundo, beneficiando quem? Banqueiros, rentistas. Tá aí. Governo Dilma corta 7 bilhões da educação. Tudo isso que eu estou lendo para vocês, gente, são notícias. São notícias limpas, história, coisa da época. Tá aqui, mostrando o que são os cortes, o que foram, contingenciamento. Roubo da Petrobras custou mais do que ouro levado para Portugal. Arquivamento do processo do Banestado por Márcio Tomás Bastos, que quando morreu, deixou uma fortuna declarada de 250 milhões de reais. Como um advogado consegue chegar a isso? Ele era advogado de todos os ladrões do PSDB de São Paulo. Superpoderes para o STF, através do Márcio Tomás Bastos, que criou o que eu chamei de republica-idiotismo, republicanismo. Colocou Dilma como sucessora de Lula. Não mudou a lei de concessão de petróleo de 97. Todas as concessões de hidrelétricas, ferrovias foram até aprofundadas. Além do próprio sal, o próprio pré-sal. A concessão da mídia. Tudo, nada foi mudado. O abandono do trabalhador, o trabalhador foi trocado pelo identitarismo. O que valia era o Janotinha novinho, formado em nível superior, era o novo caso de amor. O trabalhador, o operário, o metalúrgico, foi tudo abandonado. As ONGs indiscriminadas, parceria de tudo quanto é lado. Parece que eu estou fazendo um inferno aqui, né? 160 bilhões de contingenciamento em 2015 no governo Dilma pelo Joaquim Levy, e ao mesmo tempo o aumento de quase 4% na taxa Selic, o que engoliu todo esse contingenciamento para dar direto para... Cara, é tanta coisa que eu tenho para falar. E olha, eu não estou fazendo defesa do governo Bolsonaro, não. O governo Bolsonaro é outra lástima que entrou no lugar, outra tragédia que entrou no lugar, mantendo o mesmo roteiro, e você acha que o roteiro é diferente. Você não tem honestidade intelectual de ver que nós estamos ferrados, que o navio é um só e vai para o mesmo lugar, que
Essa política do Paulo Guedes é a continuação da destruição do Brasil. A recessão mundial é que está mudando o quadro. São processos de doação, de destruição da Petrobras, começados não por eles. Paulo Guedes tinha que ser enforcado nas próprias tripas. O neoliberalismo eu comecei falando exatamente lá de Londres. Como está lá, como está na Califórnia, 45, hoje mais de 50 milhões de americanos fudidos, homeless, sem teto, acampados pela rua, como eu falei, street bushcraft. Fora os outros que vivem dentro de carro, porque a única coisa que atrai o brasileiro é a idiotice de ter um carrão por um preço irrisório. Então é isso que eles olham para o americano e ficam babando de inveja. Oh, o cara tem um Camaro, 2005 e comprou ele por $1.000. Oh, meu sonho era ter um Camaro mesmo 2005. Ocorre que lá, otário, quando tiver com um Camaro 2005, ele sabe que aquilo é um Camaro 2005 e sabe que quem está ali dentro é um fudido. Então você teria o mesmo problema social do Brasil de estar numa Uno 95. Você está de carro, você vai do ponto A para o ponto B. Só que a Uno 95 brasileira é o Camaro 2005 americano. Só que quem olha em volta sabe exatamente. Talvez se você for para um país centro-africano e mostrar a foto que tem uma Uno 95, e como é fácil comprar uma Uno 95 aqui, você realmente passa a ser invejado. Lá na República Centro-Africana, no Chad, tá? No Níger, ou em qualquer país daqueles centro-africanos ali, você passe por um cara abonado que mora num lugar sensacional. Tudo é uma questão de relatividade, ponto de vista. Ontem eu expliquei a teoria da relatividade, você aplica ela aqui, é isso aqui. Então é isso aí. Não é porque o pobre viva melhor aqui ou no Chad, ou no Níger, ou nos Estados Unidos. Quem não tem nada em lugar nenhum. Está fudido em todo lugar. E é isso que é o recado que eu queria dar para vocês. Respeito à história. Não é nenhum libelo contra o PT, e sim mostrando que nós temos que mudar tudo. E que o governo que está aí é tão ruim quanto os outros que ele substituiu. Se as pessoas estão reclamando das nomeações do Bolsonaro, é porque simplesmente elas não podem ser nomeadas para esses cargos. Como sempre, no Brasil, a lei é do mais esperto. A vaga é de quem está com a caneta. Quem está com a caneta coloca os seus. E os que estão de fora reclamam. Não por moralidade, mas por inveja. A raposa e as uvas nunca foi tão feliz na sua comparação. As uvas estão verdes porque a raposa não as alcançou. Se as alcançasse, estariam maduras e maravilhosas. Mas é melhor para ela dizer que estavam verdes. Por isso que eu falo que é muito fácil denunciar todo o assalto, toda a quadrilhice do governo do Bolsonaro, que em alguns pontos tem se mostrado até positivo, como o depósito em dinheiro com identificação dupla de CPF, que foi feito agora e eu bato palmas. É mais um combate, é mais um item de controle, não tenha dúvida, ele não existia. Alguém poderia chegar e depositar 10 milhões na sua conta e não se identificar. Agora não, a identificação é dupla, palmas, é isso aí. Como eu não tenho emprego nem em um governo nem no outro, eu posso usar da honestidade intelectual, a que falta a todos os outros e a maioria dos que aqui se manifestam. O negócio deles é simplesmente falar o que seu público quer ouvir. Como eu falei, fornecer o craque ideológico. E aqui não tem craque ideológico. Aqui se tem craque, é craque nas análises. E é isso que eu tenho para falar para vocês. E não percam, quarta-feira vamos ter a live in love, tá? Rubão é quase amor. Repitam comigo, live in love, Rubão é quase amor. Só perguntas, quarta-feira vou responder tudo. Perguntas amorosas, propostas de casamento, todas elas vão ser analisadas. É só você ter uma renda acima de 50 mil por mês, qualquer coisa, porque você pode se candidatar. Eu cansei de ser pobre. Estou brincando, gente. Quarta-feira a gente faz uma live, sim. É live in love mesmo. Tá? Rubão é quase amor. O nome já é essa mesmo. É só para fazer perguntas mesmo, respondê-las eu-ei. Ok? Então até amanhã, nessa mesma hora, nesse mesmo bate-canal. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.